Olá! Vamos dar início a mais uma aula de princípios de conservação dos alimentos e o assunto de hoje são os métodos bioquímicos de conservação dos alimentos. Na aula anterior, nós conhecemos os métodos químicos de conservação dos alimentos e agora nós vamos conhecer os métodos bioquímicos. E para começar, nada melhor do que uma definição. Vamos definir como métodos bioquímicos de conservação todos os métodos ou técnicas em que os micro-organismos são os responsáveis pelo aumento da vida de prateleira de um alimento. Esse aumento na vida de prateleira do alimento, ele pode ser conseguido por diferentes vias. A primeira delas, e mais simples, trata-se da competição por nutrientes. Quando vários grupos microbianos estão presentes em um alimento, os mesmos irão competir pelos nutrientes até que estes se tornem escassos. Alguns grupos bacterianos são adaptados aos fatores intrínsecos da matriz alimentar e estão naturalmente presentes em maior número no alimento. Os micro-organismos também podem ser intencionalmente adicionados, de forma com que a sua população se sobressaia sobre as demais. Esses micro-organismos, eles inibem a microbiota concorrente, que apresenta menores taxas de multiplicação, e inibe também os grupos microbianos considerados fastidiosos. Outra via possível é a fermentação, a qual é extensamente utilizada pela indústria na produção de salames, leites fermentados, chucrutes, pães e bebidas, como vinho e cerveja. À medida que o ácido orgânico ou o álcool se acumulam no alimento, em certos níveis, os mesmos se tornam tóxicos aos micro-organismos, levando-os a um estado de latência ou até mesmo à morte. Por último, nós temos a via em que compostos com atividade antagonista ou antimicrobiana são produzidos. Dentre esses compostos, nós temos o peróxido de hidrogênio, radicais livres, bacteriocinas e peptídeos antimicrobianos. Essa última tem sido cada vez mais explorada pela indústria de alimentos e também é conhecida como biopreservação. Na biopreservação, micro-organismos que produzem compostos específicos contra deterioradores e patógenos são adicionados ao alimento com a finalidade de inibi-los. A grande vantagem desta técnica é que os agentes conservantes eles são produzidos dentro do próprio alimento e dessa forma não precisam ser declarados no rótulo. Em outras palavras, a biopreservação é o caminho encontrado pela indústria para atender à tendência de alimentos clean label. As três vias bioquímicas normalmente caminham atreladas. Por exemplo, na produção de um salame, nós podemos adicionar bactérias lácticas que irão competir por nutrientes, alterar as características sensoriais do embutido cárneo pela produção de ácido e, ao mesmo tempo, produzir substâncias nocivas contra patógenos e micro-organismos deterioradores. No caso da biopreservação, essas vias não precisam estar atreladas, uma vez que o micro-organismo é adicionado com a finalidade de proteger o alimento contra deterioradores e ou patógenos. Assim, o micro-organismo bioprotetor deve produzir substâncias antagonistas, mas não necessariamente precisa produzir ácidos ou álcoois em grande quantidade ou inibir outros micro-organismos por competição por nutrientes. Em certas aplicações, o ideal é que o micro-organismo protetor ele não altere as características sensoriais do alimento. Desta forma, uma grande produção de ácidos ou de compostos voláteis não é desejada. Agora, falando um pouco mais da segunda via bioquímica, a qual envolve os processos fermentativos, vários são os exemplos de alimentos que se beneficiam da fermentação microbiana para promover alterações sensoriais desejáveis e, é claro, para estender a vida de prateleira. A produção de alimentos fermentados pode usar a própria microbiota da matéria-prima para iniciar o processo fermentativo, como é o caso dos queijos artesanais produzidos com leite cru e os pães de fermentação natural. No entanto, a indústria tem adotado a adição de culturas iniciadoras, ou starters, para garantir maior homogeneidade na produção e melhor controle do processo. Entre os micro-organismos fermentativos na aplicação na indústria, nós temos as bactérias produtoras de ácido lático e acético, como sendo as de maior importância.
Já entre os fungos e leveduras, as leveduras apresentam ampla aplicação na produção de bebidas alcoólicas e na produção de pão. Já os fungos filamentosos são de menor aplicação, mas os mesmos podem produzir substâncias antimicrobianas, como o ácido cítrico. Mas, para compreendermos melhor a segunda via bioquímica de conservação dos alimentos, nós precisamos ir mais fundo e conhecer os processos metabólicos que envolvem a fermentação. Segundo Jay, fermentação é o processo no qual transformações químicas são realizadas em um substrato orgânico pela ação de enzimas produzidas pelos micro-organismos. Bioquimicamente, é o processo metabólico no qual carboidratos e compostos relacionados são parcialmente oxidados, resultando em liberação de energia sem qualquer aceptor de elétrons externo. Essa definição parece confusa, mas agora nós vamos entender o que isso tudo quer dizer. Pela definição que acabamos de ver, a fermentação trata-se de um processo metabólico que envolve carboidratos e compostos relacionados. Relembrando, os carboidratos podem ser monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são preferencialmente metabolizados por bactérias e fungos, sendo a glicose o carboidrato de mais fácil utilização pelas células. Para que a galactose e frutose sejam metabolizados, os mesmos precisam ser internalizados pela célula e convertidos em glicose no outro intermediário da via glicolítica. No caso da galactose, caso a célula não possua um transportador de membrana específico para utilizar esse açúcar, o mesmo não poderá ser utilizado pelo micro-organismo como fonte de carbono. Já para os disacarídeos, a utilização desses açúcares é ainda mais complexa. Por se tratarem de moléculas maiores, as mesmas têm maiores dificuldades para atravessar a membrana citoplasmática. Por esse motivo, esses açúcares precisam de transportadores específicos de membrana para acessar o citoplasma, ou ainda podem ser clivados por enzimas hidrolíticas no meio extracelular, liberando monômeros, monossacarídeos, que serão incorporados pela célula. No caso dos polissacarídeos, como o amido, a molécula é relativamente grande e, por esse motivo, não há transportadores de membrana capazes de fazer a transferência do carboidrato do meio externo para o citoplasma. A utilização dos polissacarídeos como fonte de carbono exige a hidrólise enzimática desses açúcares complexos no meio extracelular. O resultado da hidrólise é a liberação de monômeros, como a glicose, que podem ser incorporados pela célula microbiana. De forma bastante simplificada, podemos compreender a fermentação de carboidratos como dois conjuntos de reações. O primeiro conjunto refere-se à via glicolítica, na qual a glicose é oxidada, ou seja, perde elétrons, até formar o piruvato, enquanto que o segundo conjunto diz respeito à redução do piruvato, o qual recebe elétrons até formar os produtos da fermentação. Agora, vamos conhecer um pouco mais da via glicolítica. Indo mais fundo no processo fermentativo, nós vamos detalhar a via glicolítica, a qual se inicia com a entrada da glicose dentro da célula. Assim que a glicose atravessa a membrana citoplasmática, uma molécula de ATP doa um fosfato que se liga ao carbono 6 da glicose, formando a glicose 6-fosfato. A entrada da glicose na célula pode ser facilitada por uma permease ATP dependente, e nesse caso, o fosfato ele vem de uma molécula de ATP ou ainda pode ser por intermédio de um sistema PTS-PEP, no qual uma molécula de fosfoenol piruvato doa o grupo fosfato para a glicose. Parece um contrassenso pensar: se a célula incorpora a glicose para produzir energia, por que ela gasta energia para fosforilar a glicose logo no início? Para entender esse aparente contrassenso, precisamos ter em mente que a glicose ela possui um transporte facilitado através da membrana, e isso significa que a mesma entra e sai da célula com uma certa facilidade.
Quando a glicose recebe um grupo fosfato, ela passa a ter uma carga negativa e é repelida eletricamente pela membrana, que também tem carga negativa. Assim, a fosforilação ela é uma estratégia evolutiva para aprisionar a glicose dentro da célula. Na segunda reação da via glicolítica, a enzima fosfoexose isomerase, representada pelo número 2, isomeriza a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Na terceira etapa da via, a frutose 6-fosfato recebe mais um fosfato no carbono 1, formando a frutose 1,6-bifosfato. Em seguida, a enzima aldolase, representada pelo número 4, cliva a molécula de frutose 1,6-bifosfato em duas moléculas, com 3 carbonos cada, gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona 3-fosfato. Para finalizar essa etapa, a enzima triose-fosfato isomerase converte a dihidroxiacetona 3-fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Assim, no final desta sequência de reações, 2 moléculas de gliceraldeído fosfato são formadas. Como vimos, 2 moléculas de ATP foram consumidas e no final nós temos um gasto ou um déficit de 2 ATPs. Até aqui, não tivemos a produção de energia, mas o contrário, consumimos ATP para preparar a molécula de glicose para as reações que ainda estão por vir. Essa primeira sequência de reações da via glicolítica é também conhecida como uma fase preparatória e tem como finalidade converter uma molécula de 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos, contendo fosfato em sua estrutura. Finalizada a fase preparatória, vamos dar início à fase de pagamento. Como este nome sugere, nessa etapa iremos produzir energia e pagar os 2 ATPs que foram consumidos na fase preparatória da via glicolítica. A fase de pagamento é iniciada pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, representada pelo número 6, que insere um fosfato inorgânico na molécula de gliceraldeído 3-fosfato e, ao mesmo tempo, promove a sua oxidação. Ao ser oxidado, o gliceraldeído 3-fosfato ele perde um elétron, o qual é captado pela coenzima NAD+. Ao receber o elétron, NAD+, é reduzido a NADH. Como 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato foram produzidos na fase preparatória, aqui serão consumidos 2 fosfatos inorgânicos e 2 coenzimas reduzidas, NADH, que serão produzidas. As moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, umas vezes fosforiladas e oxidadas, elas dão origem a 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. O 1,3-bifosfoglicerato, por sua vez, sob a ação da enzima fosfoglicerato quinase, representada pelo número 7, tem o seu grupo fosfato clivado e reincorporado a 2 moléculas de ADP. No final da reação 7, temos a formação de 2 moléculas de 3-fosfoglicerato e 2 moléculas de ATP. Na 8ª reação da via, as moléculas de 3-fosfoglicerato têm um grupo fosfato realocado no carbono 2 e assim 2 moléculas de 2-fosfoglicerato são produzidas. A enzima representada pelo número 9 promove a desidratação das moléculas de 2-fosfoglicerato, produzindo 2 moléculas de fosfoenolpiruvato. Na 10ª reação, os fosfoenolpiruvatos são desfosforilados, formando 2 moléculas de piruvato e 2 moléculas de ATP. Se fizermos as contas, na fase de pagamento, o saldo foi de 4 ATPs e 2 NADHs produzidos. Agora, fazendo um balanço geral da via glicolítica, vimos que uma molécula de glicose com 6 carbonos deu origem a 2 moléculas de piruvato com 3 carbonos cada. Na fase preparatória da via, houve o consumo de 2 ATPs, enquanto que na fase de pagamento foram produzidos 4 ATPs. Assim, o saldo energético da via glicolítica é de 2 ATPs. Vimos também que durante a fase de pagamento, 2 moléculas da coenzima NAD+, foram reduzidas a NADH.
Logo, como saldo da via, nós temos 2 NADHs produzidos. Finalizada a via glicolítica, agora se inicia o segundo conjunto de reações da fermentação de carboidratos, a redução do piruvato. O piruvato pode seguir diferentes caminhos para produzir os produtos da fermentação. O caminho mais simples é a produção do ácido lático. Para formar o ácido lático, a coenzima reduzida NADH fornece um elétron ao piruvato e retoma a sua forma oxidada NAD+. Caso o piruvato sofra uma descarboxilação, ou seja, perde um átomo de carbono na forma de dióxido de carbono, o mesmo dá origem ao acetaldeído, que é uma molécula de 2 carbonos. Caso o acetaldeído seja reduzida pela ação do NADH, haverá a formação de etanol. Caso o acetaldeído seja reduzido e ao mesmo tempo hidratado, ácido acético poderá ser formado. Como no final da via glicolítica, 2 moléculas de piruvato foram geradas, na redução do piruvato, nós podemos esperar a formação de 2 moléculas de ácido lático, 2 de etanol e 2 moléculas de ácido acético. Bem, agora nós vamos retornar à definição de fermentação. A primeira parte dessa definição diz o seguinte: processo no qual transformações químicas são realizadas em um substrato orgânico pela ação de enzimas produzidas pelos micro-organismos. Como vimos anteriormente, tanto a via glicolítica quanto a redução do piruvato envolve a ação de enzimas. Cada reação ou transformação química sofrida pela molécula de glicose é mediada por uma enzima diferente, e é essa ação enzimática coordenada que torna possível a geração de energia. Agora, analisando a segunda parte da definição, bioquimicamente é o processo metabólico no qual carboidratos e compostos relacionados são parcialmente oxidados, resultando em liberação de energia sem qualquer aceptor de elétrons externo. Aqui, usamos o termo parcialmente oxidado e vamos entender o que isso quer dizer. Para que a glicose seja totalmente oxidada, todos os seus carbonos devem ser convertidos em dióxido de carbono. Assim, uma molécula de glicose tem o potencial de formar 6 moléculas de dióxido de carbono. No entanto, o que vimos é que na produção de etanol, ou ácido acético, somente 2 moléculas de CO2 foram liberadas. Isso deixa claro que a glicose sofreu uma oxidação parcial. Um pouco mais adiante na definição, fala-se na ausência de um aceptor final de elétrons externo. Se voltarmos à respiração aeróbia, as coenzimas reduzidas NADH transferem seus elétrons à cadeia transportadora de elétrons para retomarem o seu estado oxidado. Esses elétrons caminham através da cadeia transportadora e são direcionados a um aceptor final, que neste caso é o oxigênio. Todavia, em processos fermentativos, não há oxigênio para receber o elétron e, desta maneira, os NADHs transferem os seus elétrons ao piruvato. Assim, o piruvato é o aceptor final de elétrons na fermentação. Depois de tudo isso, fica a pergunta: mas como a fermentação ajuda na conservação dos alimentos? Bem, sabemos que durante a fermentação, ácidos orgânicos são produzidos e se acumulam no alimento. Se analisarmos o gráfico à esquerda, nós percebemos claramente que à medida que a concentração de ácido lático aumenta, menor é a taxa de crescimento para a Escherichia coli. O mesmo acontece com lactobacilos. Analisando as curvas à esquerda, percebemos que quando a concentração de ácido lático chega em torno de 20 gramas por litro, a massa de células deixa de aumentar e entra em uma fase de estabilização. Isso significa que a partir de 20 gramas por litro, o ácido lático se torna tóxico para as células. Os ácidos produzidos pela fermentação são ácidos fracos e, como bem vimos na nossa aula de número 5, nos métodos químicos de conservação, esses ácidos eles são capazes de atravessar a membrana citoplasmática e promover a acidificação do citosol, levando a injúrias que podem culminar na morte da célula. Vamos falar agora um pouco mais da terceira via bioquímica de conservação,
a produção de compostos antimicrobianos. Além dos ácidos orgânicos, várias outras substâncias antimicrobianas podem ser produzidas por meio do metabolismo das bactérias. Entre essas substâncias, nós podemos citar o peróxido de hidrogênio, espécies reativas de oxigênio, radicais livres, diacetil, acetaldeído, isômeros de aminoácidos, pequenas moléculas não proteicas, bacteriocinas e compostos antifúngicos, como propionato, fenillactato, hidroxifenillactato, dipeptídeos cíclicos e ácidos graxos 3-hidroxi. A aplicação de bactérias produtoras de substâncias antagônicas a outros grupos microbianos é bastante empregado pela indústria de alimentos, com grande destaque para as bactérias láticas. A incorporação de espécies de bactérias láticas em alimentos tem demonstrado potencial para inibir patógenos como Escherichia coli, Shigella, Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes. Além disso, estudos têm demonstrado que as bactérias láticas podem retardar a oxidação de lipídios e proteínas, além de inibir o crescimento de bactérias psicrotróficas e fungos. Estudos em produtos cárneos embutidos sugerem que o uso de bacteriocinas como agente de biopreservação ajudam a reduzir os teores de nitrito e, em certas situações, podem melhorar as características sensoriais do alimento. O peróxido de hidrogênio, as espécies reativas de oxigênio e os radicais livres atuam de maneira muito similar nas células. Tomando o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada como exemplo, essa é uma espécie de oxigênio metaestável, que normalmente não interage diretamente com biopolímeros puros, como ácidos nucleicos, proteínas desnoveladas, polissacarídeos e lipídios. Uma exceção a essa regra são algumas proteínas de membrana que apresentam grupos tiol que reagem com o peróxido de hidrogênio. Devido ao seu pequeno tamanho e ausência de carga elétrica, o peróxido de hidrogênio ele mostra permeabilidade substancial através da membrana e, dessa forma, as células expostas não podem simplesmente bloquear a entrada deste composto. Uma vez no citoplasma, o peróxido de hidrogênio ele entra em contato com o ferro 2 livre, o qual doa elétron ao peróxido de hidrogênio, causando a sua decomposição. Como resultado, um radical hidroxila é liberado, o qual reage com qualquer composto orgânico. Assim, os radicais hidroxila matam através de danos irreversíveis ao DNA. No caso da acetoína e diacetil, ambas as formas coexistem nas células por meio de reações de oxirredução. Quando a acetoína é oxidada por intermédio à coenzima NAD+, diacetil é produzido. No contrário, o diacetil pode ser produzido pelo NADH, formando novamente a acetoína. Estudos têm demonstrado que o diacetil ele pode alterar a estrutura do aminoácido arginina e, dessa maneira, o seu mecanismo de ação antimicrobiana pode estar relacionado à alteração da estrutura de proteínas e enzimas. Além disso, o diacetil ele pode se ligar ao DNA, causando o seu desenrolamento. As bacterocinas são de longe os compostos antimicrobianos mais explorados pela indústria de alimentos. Na última aula, nós vimos que a nisina ela age por meio de sua ligação ao lipídio 2 de membrana. A consequência dessa ligação é a inserção anisina na membrana com a formação de poros que permitem o extravasamento do conteúdo intracelular. Além disso, o lipídio 2 é o principal transportador das subunidades do peptidoglicano do citoplasma para a parede celular. Assim, o bloqueio do lipídio 2 pela ação da lisina compromete a síntese da parede celular. Outras bacteriocinas, como a sacacina, são peptídeos com uma estrutura helicoidal anfifílica, o que permite a sua inserção na membrana da célula-alvo sem a necessidade de ligação ao lipídio 2. Ao se inserir na membrana, a sacacina ela leva a uma despolarização da mesma e, por consequência, a célula morre. Já grandes proteínas bacteriolíticas, como a lisostafina,
pode funcionar diretamente na parede celular de alvos gram-positivos, o que promove a lise celular e, consequentemente, a morte da célula. Vamos terminando mais uma aula e não se esqueçam das perguntas que estão na descrição deste vídeo. Até a próxima aula!